Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro de um pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai Santo, glória nós te damos pela leitura da Tua Palavra. Nós te damos glórias, ó Deus, porque não merecemos ouvir essa palavra santa. Não merecemos conhecer o Deus das Escrituras, o Deus que é soberano, o Deus que se manifesta em graça. Mas nós te louvamos porque chegamos até aqui, como o pastor já disse, única e exclusivamente por Tua graça. Não foram obras que nos trouxeram aqui, não foram méritos, não foi nosso sangue, não foi nada disso. Foi unicamente o sangue derramado do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Diante disso eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor use o pastor José Maria na palavra que vai trazer. Pai, que seja uma palavra cristocêntrica, que seja uma palavra evangelística, que seja uma palavra que nos exorte, que nos console unicamente, Deus, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu nome. Seja em tudo, meu Pai, exaltado e glorificado. Quebranta o nosso coração diante de Ti. Transforma-nos, consola-nos e seja engrandecido o Teu nome nessa casa. Essa é a nossa oração pelos méritos de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, eu queria se ater a esse texto tão conhecido, um texto tão bem de fato, já pregado, já preguei N vezes nesse texto, mas eu vejo o quanto a Bíblia ela é de fato uma mensagem tremenda, uma mensagem viva, que você lê um texto e N vezes que você lê, cada vez que você vai lendo, você vai vendo perspectivas novas, que você não, como é que diz, não pregou, e aquelas que você pregou, você tem que renovar, porque o que acontece? Quantas as vezes nós pregamos a palavra, nós conhecemos a palavra, mas a dimensão que nós conhecemos, nós não vivemos a palavra. A gente agrega algo novo à leitura, mas além de algo novo, a gente tem que pegar aquilo que nós já sabemos e aplicar para as nossas vidas, colocar no nosso dia a dia. E esse texto, como vocês bem sabem, é o dilema aqui entre Acabe, um rei pagão, um rei que de fato deveria ser um rei voltado à nação de Israel, mas vivia na tutela dos Baals, sob a influência de sua esposa maligna Jezabel. E a gente vê que Deus ele fecha as comportas do céu e deixa Israel sem chuva, não é isso? Mas eu queria ver com vocês aqui algumas coisas que é necessário nós enxergarmos no texto, novas e outras já batidas, mas eu quero mostrar a vocês o quanto é necessário nós nos atermos a essas verdades e pôr em prática no meu dia a dia, como eu já disse. E a partir daí eu queria trabalhar com vocês com esse tema, vamos juntos dizer, Deus age além da lógica. Isso Deus sempre me surpreende, porque Deus ele vai além da lógica. Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus metafísico, né? Não pode ser Deus a não ser dentro desses contextos, como eu disse, metafísico, além do próprio físico, não é? Ele não pode ser um Deus palpável, Ele não pode ser um Deus como é expresso aí fora, através de uma imagem, através de diversos ídolos, porque Deus sempre será por si só transcendente. Por quê? Porque Deus difere em tudo da criação e da criatura. Deus jamais, se Deus de fato for uma criatura, Ele jamais por essência conseguirá ser Deus. Isso é óbvio, isso é claro, amém?
E aí eu lembro de uma certa ocasião que numa escola bíblica dominical eu disse aqui que não entendo o contexto da Bíblia ou a frase quando diz deuses, porque o contexto ali não é deuses, é ídolos, porque Deus por si só existe um em sua essência, Ele é autoexistente. Ele é o que traz à existência aquilo que não existe. E esse Deus, o qual estou aqui a pregar, é o Deus que você está aqui a ouvir e adorar nesta noite. Esse Deus tremendo, esse Deus poderoso, esse Deus que esteve com Elias, esse Deus que esteve conosco, esse Deus que vai além da lógica, meu irmão. Só que a gente quer colocar Deus dentro de um conceito teológico. A gente quer colocar Deus dentro de um conceito, como é que diz, fisiológico, teológico, e todos esses logismos aí, mas Deus vai além. O que a gente entende de Deus é aquilo que Ele se deixou revelar em sua palavra, mas Deus é infinitamente maior daquilo que a gente já tem do seu conhecimento, porque o conhecimento dEle é eterno, porque Ele é um ser eterno. Amém? E a partir dessa perspectiva, dessa grandiosidade de Deus, dessa supremacia desse Deus, eu quero simplesmente pensar com vocês 3 pontos interessantes. Diga: ouvindo na perspectiva transcendental, vendo na perspectiva transcendental e andando na perspectiva transcendental. Diga comigo: ouvindo, vendo e andando. Andando, vendo e ouvindo, a partir da perspectiva de que Deus está além da lógica humana, está além dos princípios impostos por leis. Ah, pastor, o senhor quer dizer que Deus é capaz de quebrar leis? Com certeza. Não é do feito dele, mas em dado momento se quebra lei. Como nós sabemos, um milagre é uma quebra de uma lei. Mas sabemos que Deus usa dentro dos princípios da lei. Mas em dado momento, a lógica, a gente diz que 2 mais 2 é 4, Deus diz dá 28, e a gente diz vai dar 28, aí Deus diz dá 1, a gente diz vai dar 0, ele diz dá 10, porque Deus nos ensina, meus queridos. Por isso eu fico mais pensando, esse ano atípico de 2020, ele vai ficar na história. Nós criamos tantas coisas, o quadro de aviso está lotado ali, de meio mundo como é que diz, de informação, de projeto, de não sei o que, não deu em nada. A gente projetando meio mundo de coisa. Eu quero dizer a você, devemos projetar, e é necessário projetar, mas a Bíblia diz que é Deus quem dá o sinal, é Deus, você vai escrever ali, mas é Ele que dá o ponto final, e é Ele o Senhor da história. Não só minha, mas do universo como um todo. E cabe a mim e a você ouvir, ver e andar mediante o transcendente de Deus. Meu amado, primeiramente vamos entender aqui, ouvindo na perspectiva de Deus. Veja que Elias disse assim: então Elias disse a Acabe: sobe, come, bebe, porque já se ouve a abundância de chuva. Elias, ele tinha um cenário totalmente oposto. Elias tinha um cenário totalmente negro, obscuro, mas Elias tinha uma visão transcendente. Elias tinha uma visão de águia. Elias conseguia de fato não tinha nenhuma perspectiva da chuva, mas ele conseguia ouvir aquilo que ninguém conseguia ouvir. E aí eu fico pensando, será que nós estamos dispostos a andar no mesmo viés de Elias, a ver, a ouvir, melhor dizendo, o que de fato muitos não estão conseguindo ouvir? Quantos de nós escutamos muito mais notícias negativas, pessimistas? Nós não conseguimos absorver em nosso ouvido promessa de Deus, que Deus é o Deus da história, que Deus é o capaz de rasgar a perspectiva humana e fazer do jeito que Ele determinou, porque Ele é Deus. Quantos crentes estão aí se apegando à perspectiva da vinda da vacina de Oxford, pensando não sei de que, é Guedes, é não sei o que, eu quero dizer, é Deus que é Senhor do universo, ou com pandemia, ou sem pandemia, ou com A ou com B, mas é Deus. Só que nós estamos regidos, meu querido, pela conversa, pelo discurso, pela narrativa, e o crente que é crente deve ser movido pela palavra de Deus.
vai ouvir, como disse Alexandre, pregou nessa noite, de palavra sucinta. O que é que nós estamos ouvindo? Estamos mais dando ouvido à voz do inimigo, a voz do que diz aí as fake news da vida, as notícias falsas da vida, o que de fato, no lugar de nós nos enchermos a nossa mente de promessas de Deus, que o crente vive a partir da promessa, mas muito no lugar de se encher da promessa de Deus, ele se enche da promessa do político falso, que diz que promete um emprego aqui, todo ano, 4 anos, é a mesma conversa, e toda eleição se cai no mesmo conto do vigário. E aí eu fico achando interessante se dar ouvido à voz dos homens, mas não se dar ouvido a um homem de Deus. E aí Elias deixou bem claro: olha, Acabe, eu quero dizer uma coisa a você, não está vendo nada, você não está ouvindo nada, você não está enxergando absolutamente nada. Eu quero dizer, vá, porque eu já escuto uma chuva de abundância. E aí, meu amado, esse homem de Deus, ele toma um lugar oposto. Ele diz ali a Acabe: Acabe, vá, suba para comer, para beber, para folgar, para se alegrar, para cantar a vitória antes da vitória chegar. Ele manda ele fazer isso ou não? Ele manda: vá lá, pode ir, que eu já escuto de uma perspectiva espiritual que Deus vai mandar resposta. Enquanto Acabe sobe para comer e para beber, diz o texto, o verso 42, Acabe subiu para comer e para beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Olha a discrepância, enquanto um vai festejar, outro vai orar, outro vai buscar o quê? Resposta já certa. Elias não subiu ao Carmelo para pedir, mas já foi talvez para agradecer, não talvez, mas na certeza de que quando ele antes subiu o Carmelo, ele já ouvia numa perspectiva espiritual a provisão de Deus. Esse é o crente, essa é a perspectiva. Ah, pastor, isso é loucura demais. Pois eu sempre digo que se for para ser louco dessa forma, eu quero ser louco. Porque a fé por si só exige coisas que quebram a lógica. Ele deixou bem claro, né? Ele subiu para comer, para beber. Elias subiu ao monte do Carmelo e disse o quê? Ali encurvava para a terra, pôs o rosto entre os joelhos. Olha a posição de Elias, a posição de humilde, a posição de meter as mãos, a cabeça, a face no pó, entre os joelhos e clamar. E analise bem, meu amado, Elias estava a clamar, mas Elias não estava a ver nada. E aí eu queria pensar noutra perspectiva com vocês. Além de ouvir, ele estava ouvindo, mas vendo visivelmente, humanamente falando, não estava, porque ele estava curvado, ele estava sem visão, mesmo no ambiente alto. Mas ele leva um moço, diz o texto, o verso seguinte, olha, repetindo o verso 42, Acabe subiu a comer, a beber. Elias subiu ao monte Carmelo, e ali curvando por terra, diga, curvando para a terra. Quer vitória, tem que se curvar. Quer vitória, tem que se submeter, mesmo que alguém esteja bebendo, comendo, mas a posição do crente é submeter, é se curvar diante da presença do Deus que está além da lógica, o Deus transcendente, o Deus sobrenatural, o Deus que está além de qualquer outra coisa. E diz que ele se curvou por terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse a seu servo: vá e olhe para o lado. E ele foi e olhou. E diz o texto sagrado, e nada viu. Mas mesmo assim, mesmo Elias não tendo vendo visivelmente, humanamente, mesmo o moço Alexandre não vendo nada, mas Elias estava naquela posição, curvada, prostrada. E Elias estava ali na certeza
de que ele sairia daquele ambiente com a vitória certa, porque Elias subiu àquele monte já para agradecer o Senhor. É uma visão profunda, é uma visão de fé, é uma visão do homem que sabe o Deus o qual está crendo. Essa é a visão que nós devemos ter, é ouvir, é ouvindo na perspectiva do Senhor, é vendo na perspectiva do Senhor. E aí você vê que diante daquela situação, as notícias não eram favoráveis. Diante de tudo aquilo ali, ele curvado diz: olha, servo, está vendo alguma coisa? Olha aí para a banda do mar. Eles: nada vejo. O verso 42, por favor, vamos lá arrumar o texto, por favor, meu irmão. O verso 42, a parte B, ele foi, olhou e disse: nada vi. Então Elias disse: volte. Insistência. Quantas vezes a gente vai uma vez, tenta outro, mas você vê quantas vezes Elias mandou aquele cara voltar? 7 vezes. Quantas vezes Naamã teve que descer, como é que diz, aquele rio caudaloso? Isso, pastor, agora o senhor está falando sobre numerologia bíblica? Não, eu estou dizendo que o número 7 é o número da perfeição, e Deus exige de você, meu irmão, tomada de decisão. Quem quer viver com uma fé transcendente, com uma visão transcendente, ele precisa ser insistente, e a insistência dele é a certeza de que a vitória é certa. Onde eles vá, olhe, eles não veem nada, volte. E assim fez por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: olha, vejo o que? Uma nuvem, uma pequena nuvem. E muitas vezes há poucas coisas que nós vemos, a gente vê uma pequena nuvem. Mas a grande discrepância entre uma pequena nuvem e uma grande chuva. As coisas de Deus é tremendo, né? Vem uma pequena nuvem, uma grande chuva. Amém? Olha, interessante, Acabe vai festejar e Elias vai orar. Um vai subir e outro vai descer nos pés de Deus. A lógica de Deus muitas vezes não bate na lógica do homem. E eu digo a você, se você for compreender a sua vida a partir da sua lógica humana, você está perdido. Você tem que entender: Deus, eu não estou nem entendendo, eu quero obedecer. Senhor, simplesmente eu quero me lançar nas asas do Onipotente e descansar. Veja o que é apenas, o que é que estava vendo? Uma pequena nuvem, da palma da mão de um homem. E aí esse homem poderia se decepcionar. Mas ele faz uma coisa. Então Elias disse: suba, diga a Acabe, apronta o teu carro, desça para que a chuva não te detenha. Não tinha nada pronto. Via simplesmente uma nuvenzinha, insignificante, semelhante à mão de um homem. Mas o homem tinha convicção, o homem tinha visão, o homem tinha ouvido afinado, o homem conseguia ter visão além do horizonte. No horizonte mostrava a princípio simplesmente uma nuvem. Diga, uma pequena nuvem. Diga comigo, uma pequena nuvem. Eu não sei se você está enxergando a pequena nuvem. Talvez nem a pequena nuvem está enxergando. Mas eu quero dizer que Deus pode trabalhar com pequena nuvem. Deus pode trabalhar com grande nuvem. E Deus pode trabalhar sem nuvem nenhuma. Deus faz. Porque o Deus da Escritura é dessa forma. Ele trabalha com coisa pequena, com coisa grande e sem nenhuma coisa. Porque Ele trabalha. Mas a narrativa é tremenda, que dessa pequena nuvem, meu amado, o verso 45, então em pouco tempo o céu se escureceu. A pequena nuvem, aquele ruído que Elias já ouvia outrora já embaixo. Deus, como lembra que eu preguei ultimamente no de repente de Deus? O de repente. Deus tem um de repente na minha e na tua vida, que a gente diz: as portas estão fechadas, vai se acabar tudo. Aí Deus diz: não, eu faço de repente. Aqui o de repente aconteceu também. Em pouco tempo o céu se escureceu, as nuvens, vento, caiu, grande chuva. Diga comigo: pequena nuvem, grande chuva. Diga: Senhor, nessa noite
eu posso estar até vendo uma pequena nuvem, mas há uma promessa. Há uma promessa. Você crê nisso? Há uma promessa de uma pequena nuvem vir uma grande chuva, porque Deus é o Deus de fazer o impossível, de repente, o Deus fazer acontecer. E por fim, meus queridos, esse Deus que nos quer que façamos o quê? Que possamos ouvir na perspectiva transcendental, ver na perspectiva transcendental, é um Deus que nos quer andar na perspectiva transcendental. Acompanhe comigo o verso 45 e 46, em pouco tempo o céu se escureceu, as nuvens, o vento caiu, grande chuva, Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. Diz o verso 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, e que subiu, cingiu os lombos, melhor dizendo, correu na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Sabe o que eu aprendo com esse verso 46? Diga, a mão do Senhor veio sobre Elias. Quando a mão de Deus vem sobre alguém, Deus faz diferença. Você crê nisso? A mão de Deus veio sobre Elias e fez uma coisa tão tremenda, Alexandre, que Elias, quando ele subiu ao monte, disse, corra porque vai vir chuva, eu já estou ouvindo. E ali ele na carruagem, né? Depois, quando vê a pequena mão, ele diz, desça, vá lá e diga a Acabe que eu estou dizendo que a chuva já está se apressando. E mesmo Acabe na carruagem, correndo lá, galopando, a mão de Deus fez Elias transpor. Ah, pastor, isso é muita loucura. Um Deus que faz chover do que fez, para fazer alguém correr à frente de uma carruagem, não é nada, meu querido. O que eu quero mostrar aqui a você, que quando nós temos uma visão de Deus, quando estamos dentro da perspectiva de Deus, nós conseguimos ouvir o que ninguém está ouvindo, nós conseguimos ver o que ninguém está vendo, nós conseguimos andar onde alguém não consegue andar. Alguém pode estar numa carruagem grande, alguém pode estar numa Ferrari, mas se a mão de Deus estiver sobre a minha e a tua vida, fará diferença. Deus é tremendo, a mão de Deus veio sobre Elias. E eu fico pensando, será se eu tenho essa convicção de que a mão de Deus está sobre minha vida? Será se eu tenho a condição de que mesmo que as portas estejam fechadas, Deus é capaz de fazer algo tremendo? Na minha vida, no meu casamento, na minha casa, nos meus filhos, na igreja. O tempo fechado, como eu disse, tempo fechado. E eu dizia, Senhor, a coisa vai estar preta. E Deus dizendo, vou eu mostrar a você, que você esperava 0 para 2020. E eu sou um Deus que faça um rebuliço. Deus faz rebuliço na minha vida, você crê? Deus faz rebuliço na tua vida, você crê? Isso aí é a mão de Deus. E quando Deus faz a mão dele, a gente pode correr, meu querido, à frente de Acabe. Acabe é a nossa oposição. Acabe a tipificação dos nossos oponentes. Estão bem aparelhados, né? Carruagem real. Mas esqueça uma coisa, eles não têm a mão de Deus. A diferença em tudo isso só é uma coisa, a mão de Deus. O que você precisa da mão de Deus, levante sua mão assim, essa mão é o toque de Deus. É Deus que faz a diferença. Elias não tinha nada, Zé Maria não tinha nada, Alexandre não tem, Léo não tem, ninguém tem, mas Deus tem. E Deus tem e dá a quem quer, toma de quem quer, porque Ele é Deus. E eu encerro dizendo a vocês essa verdade, e creio piamente, meu querido, que o crente em Jesus deve ouvir, ver andar no transcendente de Deus, pois Deus age além da lógica. Deus faz o que ninguém pode fazer. Eu louvo o Senhor por tudo. Eu louvo que a graça dEle. Eu louvo que a misericórdia dEle. Eu louvo que a bondade dEle. Eu louvo que o perdão dEle veio sobre a vida de Elias e é capaz de vir sobre a minha e a tua vida. Porque a Bíblia diz que Elias é homem sujeito às mesmas paixões de que nós. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos de Elias, às mesmas deficiências de Elias. E eu quero encorajar você essa verdade.
você pode estar aí, cercado de uma seca, de uma sequidão, de situações das mais terríveis, mas acredite, o Deus de Elias é o meu Deus, é o teu Deus. Você crê nisso? E nunca esqueça do diferencial, a mão de Deus veio sobre Elias. Vamos encerrar? Diga comigo. Novamente, a mão de Deus vem sobre Elias. E você vai dizer agora, diga, Senhor, que a tua mão venha sobre minha vida, porque essa mão de misericórdia traz perdão, traz refrigério, traz restauração, traz renovo, traz livramento. Se você quiser uma coisa nessa noite, diga, Senhor, traz da tua mão, traz do teu toque, o toque que renovou Isaías, o toque que purificou os lábios de Isaías, é o mesmo toque que pode vir sobre a minha, a tua mão, sobre a tua vida, meu irmão que está do outro lado, doente, enfermo, cabisbaixo, depressivo, angustiado, numa depressão terrível, sem perspectiva de nada. Eu digo aqui a você, a mão de Deus, essa mão que deve encorajar a mim e a você nesta caminhada, que eu e você aprenda a descansar, a se lançar como Elias se lançou. Lembre-se, para a mão de Deus estar na minha e na tua vida, eu tenho que me lançar diante dos pés do Senhor. A mão de Deus não veio sobre Elias, sim, mas onde Elias estava? Nos pés. Quer as mãos? Quem é que quer as mãos? Me diga assim. Tem que ir aos pés do Senhor, tem que se humilhar, tem que derramar. Só que a gente quer as mãos com o nariz empinado, a gente quer a mão com um papo bem grande, mas as mãos de Deus não visitam alguém em prepotência. As mãos de Deus visitam alguém que está nos seus pés. Os pés significa o sentido da humilhação. Eu sempre entendo uma coisa, para nós recebermos a graça da soberania de Deus, eu tenho que reconhecer a incapacidade minha do homem. Para eu entender a supremacia de Cristo, eu tenho que entender a insignificância do homem. Se você quer as mãos, você tem que reconhecer que se começa se humilhando pelos pés. Sintetiza essa verdade. Que Deus te abençoe. E eu quero as mãos de Deus, mas eu quero aprender, quero viver nos pés do Senhor. Amém? É nos pés que devemos estar. É nos pés de Jesus que devemos aprender. É nos pés que nós alcançamos as mãos. Ah, pastor, que coisa tão estranha. É nos pés que alcançamos. Da mesma forma, é uma pequena nuvem, uma grande chuva. Coisas antagônicas de Deus, coisas ilógicas de Deus. Não é isso? Ou não? Ah, eu vou pregar dentro da lógica. Em dado momento, não. Em dado momento, você não pode pregar dentro da lógica. Porque a lógica de Deus é que para se subir, tem que descer, tem que se curvar. Se curve diante do Senhor. Amém? Eu queria que a igreja se colocasse de pé.